Boa noite, minhas lindezas. Vamos chegando. Boa noite. Sejam bem-vindas. Pati, Beth. Vamos se achegando. Tudo bem, minhas lindezas? Que bom tê-las por aqui. Sejam bem-vindas. Boa noite. Oi, Sil. Boa noite. Suelde, seja bem-vinda. Elaine. Que bom ter vocês aqui, suas lindezas. A minha tia. Oi, tia. Tilona, tá, marido. Marli. Tati. Sejam bem-vindas, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Ei, quero pedir um favorzinho para vocês. Tá vendo essa aqui assim, ó? Ai, como é que eu mostro isso pra vocês? Aqui assim, bem no cantinho tem um aviãozinho, que assim, ó. No teu tem um aviãozinho, né? Aperta nesse aviãozinho e manda para um monte de mulher, vai lá. Esse aviãozinho que tá aqui, ó. Tem um aviãozinho aí no teu, né? Deve ter, né? Vai lá, aperta nesse aviãozinho, escolhe um monte de mulher e manda correndo para ela, que nós já vamos começar pra gente aproveitar muito nosso tempo hoje, essa 1 horinha que a gente tem que passa voando. E eu quero começar te anunciando um presente pro mês de outubro, mas eu vou deixar tu convidar as tuas amigas. Elaine, seja bem-vinda. Jaque, seja bem-vinda. Vamos chegando, vamos entrando. Que eu quero, antes da gente passar a palavra para a Ju, antes da gente conversar com ela, antes da gente ouvir um pouquinho tudo que ela tem para falar sobre crenças, sobre modelos mentais, eu quero te entregar um presente. Mas vai lá. Pegou aqui? O aviãozinho? Pega o aviãozinho, manda para as amigas do coração. Diz para ela, venham meninas, vamos lá que vai ser bom. Outubro Rosa, essa é uma série de lives, então já anota na tua agenda, toda terça-feira, a partir de hoje, todas as terças-feiras do mês de outubro, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui juntas, falando sobre diversos assuntos relacionados à saúde da mulher, porque quando a gente fala de emoção, quando a gente fala dos nossos pensamentos, né, quando a gente fala da mente, quando a gente fala do coração, nós estamos falando de saúde também. E o mês de outubro, claro, ele é bem focado na questão do câncer, da saúde da mulher, mas não deixa de ser. Quando a gente fala das emoções, quando a gente fala do coração, quando a gente fala dos pensamentos, a gente tá falando de saúde também, né? E então, toda terça-feira, a partir de hoje, às 9 horas da noite, a gente vai estar junto falando sobre isso. E eu quero te convidar, a hora que terminar essa live, você vai correr lá no meu perfil, vai clicar lá no link que tá na minha bio, porque eu tô te dando de presente os meus 2 cursos online com 70% de desconto. Só no mês de outubro. Se você ainda não conhece, eu tenho 2 cursos, eles são vendidos pela Hotmart, 2 cursos online. Um que fala sobre identidade feminina e outro que fala sobre mulher e família, que vai falar muito do papel da mulher dentro da família, da esposa e tudo mais. E no mês de outubro, o meu presente para você como mulher é 70% de desconto nesses cursos. E você ainda consegue parcelar. Quer dizer, meu Deus do céu, Guia, dá um copo de água por dia, da torneira ainda, não é nem a mineral. Então, não perde, tá bom? Terminou essa live, você entra lá no link que tá lá na bio. Quando você entrar no link da bio ali no Instagram mesmo, aqui no Instagram mesmo, você entrou no link, você vai ver que tá lá promoção e promoção. Os 2 cursos no mês de outubro, cada um deles com 70% de desconto. É o meu presente para você nesse Outubro Rosa. Combinado? Te espero lá, eu tenho certeza que você vai amar. Compartilha com as amigas, divulga. Mas, é só para 100 primeiras, eu esquecendo de falar isso. É só para 100 primeiras,
tá? No decorrer do mês de outubro. A hora que terminar os 100 primeiros, terminou, tá bom? Então corre, não perde, tá bom? Gente, tá tudo certo pra vocês? Que eu recebi uma mensagem aqui de que parece que tá meio travado, a boca não corresponde ao que eu tô falando, acho que talvez travou um pouquinho. Só me dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, se tá tudo certo. Dá um sinalzinho aí pra mim, só pra eu ter certeza de que tá tudo bem, pra ver se é a minha internet que talvez esteja travando, ou se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Tudo certo? Manda um joinha lá pra tia. Tudo certo? Então tá bom. Então vamos seguir. Tia, talvez seja um pouquinho a tua internet. Se quiser sair e entrar de novo, às vezes melhora. Pati também, Pati? Será que sou eu? Bom, tem algumas dizendo que tá tudo certo e algumas dizendo que tá um pouquinho atrasado. Talvez sair e entrar de novo, tá bom? Vamos ver se eu consigo aqui, então, chamar a Ju. Chegou! Boa noite! Oi! Deixa eu me arrumar aqui. Tudo bem? Tudo. Para mim também estava dando um delay, mas agora alinhou aqui. Então tá bom. Meninas, vocês vão escrevendo aí, tá? Ó, mais uma É, falou que, ó, aqui tá ok, uma tá ok, a outra não tá. Bom, vamos lá. Se tiver muito ruim, vocês avisem, tá, meninas? Aí vocês escrevam aí que quem sabe a gente sai, entra de novo, quem sabe melhora. sim. Vocês dão um toquezinho aí, ó. A minha tá normal, Ajustou, agora ajustou. deu. Que foi? Tu entrou, deu tudo certo, viu, Ju? Era Eita, que coisa tava. boa, então. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter Obrigada. aceito o convite de estar aqui. É uma honra, né? A Ju, ela é coach, é mentora de mulheres também. Inclusive, ela foi minha treinadora, né? Esteve comigo no meu processo de formação em coach. Verdade. Depois, eu fiz a formação com ela do analista de perfil comportamental, né? Então, Verdade. Floripa a e Joinville, né? Foi Floripa gente... e Joinville. Isso mesmo. Já demos algumas pernadas aí juntos, né? Verdade. Nessa caminhada de formação. Então, é um prazer te ter aqui. Muito, muito, muito obrigada, né, por ter aceito o convite. E pensa numa mulher que tem agenda louca, né? Misericórdia, ela saiu de um, tá aqui, daqui a pouco ela vai para outro. Então, Eu vamos acabei de aproveitar. sair do GC, eu falei para as meninas do GC, gente, eu tenho uma live agora, eu vou morar aqui, finalizar, e 10 horas tem reunião ainda com o pessoal aqui da liderança, né? Mas vai dar tudo certo. Vai dar sim. Então, seja muito bem-vinda, Ju. Eu vou Obrigada. deixar você se apresentar, dar um oi para as meninas, né? E aí a gente vai conversando, batendo um papo gostoso, né? E fique à vontade, tá bom? Tá bom. Vai ser bem leve, né? E eu amo trazer o assunto, eu amo o que eu faço, eu amo falar sobre isso. E também de forma leve, então, meu nome é Juliana Prince, sou filha amada de Deus, né? E o que eu faço hoje, também sou mãe da princesa Júlia, que vai fazer 19 anos daqui a um mês exatamente. E o que eu faço, né, hoje, eu trabalho como coach, mentora, dou palestras, falo sobre inteligência emocional e também alinhado com a base bíblica, né? Porque para mim nada faz sentido e o que eu tenho buscado realmente nisso, né, estudando neurociência, estudando tudo que eu estudo, é alinhar justamente tudo que eu entendo, tudo que eu sei com aquilo que está na palavra. E quanto mais eu estudo, Aline, neurociência, né, o coach, enfim, mais eu vejo que de fato não tem como, né, fugir daquilo que está na Bíblia. Só vem confirmar, neurociência só confirma o que está na palavra, né? A psicologia positiva, enfim, tudo aquilo que a gente estuda, o coach em si, né, é a Bíblia purinha. Então a gente aplica isso, né? Para as pessoas mais céticas, a gente traz de uma forma, né, como coach, mas para quem realmente tem esse entendimento, então a gente pode falar mais abertamente, mas a base realmente é a Bíblia. Sem ela nada faz sentido, né? Então, eu sou apaixonada por isso, por levar transformação para a vida das pessoas, né? E sou muito grata a Deus por isso. Eu acredito que, assim como para mim, para ti também, né?
Aline, é como se Deus fosse dando ferramentas para que a gente pudesse ajudar mais e mais mulheres. Não sei se tu sente isso. Com certeza. E eu sempre uso essa fala que tu trouxe, assim, eu amo também estudar neurociência e ela para mim não tem nada de conflitante com a palavra de Deus, muito pelo contrário, né? É como Não, se Deus estendesse uma luz, a sabedoria humana, para trazer entendimento sobre aquilo que já está na palavra, sobre aquilo é que ele já verdade. trouxe, aquilo que ele já falou e que É agora a verdade. ciência ela vem confirmando, né? Então, concordo assim plenamente contigo. Eu fico maravilhada assim com as coisas que a gente consegue compreender, É inclusive da verdade. palavra, quando a gente estuda um pouco mais do comportamento humano, as emoções e tudo mais, né? Só, tudo Muito vai bacana. mostrando assim a perfeição que é Deus, né? Tem uma mulher que eu gosto de seguir, eu não sei se você já ouviu falar dela, tu conhece ela, que é a doutora Rosana Alves. Ela é Sim, neurocientista e ela traz, assim, ela prega, ela fala muito nas igrejas também, né? Ela traz muita neurociência para dentro da igreja e ela fala, assim, que as pessoas perguntam assim, como uma neurocientista acredita em Deus? E ela fala, como uma neurocientista não vai acreditar em Deus? Então, é de fato, exatamente. tudo isso vai, né, testificando, né, tudo que está na palavra. Verdade, legal, ótimo. Ju, então conta um pouquinho para nós, né? Para essa mulherada que está nos acompanhando aqui. Hoje o nosso tema que são crenças e modelos mentais, né? Então eu queria que você falasse, começasse falando um pouquinho o que é que são crenças, né? Como que elas se formam, né? Conta um Uhum. pouquinho para nós do conceito, quando a gente fala, porque muita gente liga a questão de crença à religião, né? Quando a gente fala de crenças, acha que é a crença religiosa. Sim. Mas, na verdade, não tem nada a ver, né? Existem muitas Não, crenças que a gente carrega ao longo da vida que não tem nada a ver com a espiritualidade, nada a ver com religião. não. Então, conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso. Maravilha. Uma coisa que eu gosto sempre de perguntar, Aline, e já para quem está aqui, pega papel e caneta aí, porque eu tenho certeza que você vai poder anotar algumas coisas. Mas uma pergunta que eu gosto de fazer, já para trazer aí a consciência, porque primeiro vamos lá. O ser humano, existem 4 maneiras que o ser humano muda: pela dor, pelo medo, pelo constrangimento ou pela consciência. Vamos lá, quantos aqui já tiveram que mudar ou já mudaram porque tiveram medo de algo? Ou porque passaram Uhum. por um medo, sentiram medo ou se sentiram constrangidos, né? E quantos mudaram pela consciência? Porque assim, eu posso ter a consciência, mas se eu não tiver nenhuma ação, de fato, eu só vou ter a consciência e talvez vai chegar um momento que eu vou sentir medo, me sentir constrangida e aí eu vou mudar. Mas uma pergunta é, quando eu olho para minha infância, quando eu olho hoje para minha vida, para os meus resultados, qual é o meu pior resultado? Qual é? Sua, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Qual é hoje o meu pior resultado? Então, quando eu olho para minha vida hoje, qual é o pior resultado? Ah, é um casamento? Relacionamento conjugal? É o meu financeiro? É o meu profissional, que eu não estou feliz profissionalmente? Ah, é minha saúde, eu não consigo manter um equilíbrio, eu não tenho uma vida saudável? Qual é hoje o meu pior? Quando eu falo meu, é para cada um aí pensar, né? Qual é Uhum. hoje o seu pior resultado? Em qual área? É conjugal? É relacionamento com os filhos? É o seu emocional? Qual é o seu pior resultado hoje? E aí, quando você olha para isso, para esse pior resultado, é você voltar lá na sua infância, trazer a memória, consciência, como que era o relacionamento dos seus pais, por exemplo, em relação a esse seu pior resultado hoje. Então, por exemplo, assim, se hoje o pior resultado de alguns aqui é o financeiro, como que o seu pai e sua mãe lidavam com o dinheiro? Existia escassez? Ou existia talvez uma forma, né? Um gastava demais, outro de menos, era briga, era vamos pagar que conta, e quando chegava a época, às vezes o pai ou a mãe tinha algum tipo de vício, e sempre dinheiro era algo que trazia dor, que gerava prejuízos, e hoje a pessoa ela tem um resultado ruim, por quê? Porque a visão dela, a crença dela, a verdade dela sobre dinheiro foi distorcida lá na infância. Então, a Uhum. crença as crenças são as minhas verdades. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu vi, ouvi, senti, que de fato formou aquilo que é uma verdade hoje para mim. E de forma inconsciente, na maioria das vezes, gera, sim, prejuízos. Então, precisa entender assim, ok, hoje o meu pior resultado talvez é o conjugal. São brigas constantes. Não existe, né, aquele afeto, amor, não existe diálogo no casamento.
ou não existe sexo como poderia, né, existir no casamento. Então, voltando lá na infância, qual era a minha visão em relação a casamento? Ah, os meus pais brigavam. Ah, casamento não é tão bom assim. Ah, não, sexo é pecado, sexo é sujo, mesmo com o marido. Ou a pessoa viveu algum trauma lá atrás e hoje também, né, tem esse medo. Então, quando eu olho para esse resultado que eu tenho hoje, eu preciso entender que esse resultado ele não vem de hoje. Ele vem lá da minha infância. Então, as nossas crenças, as nossas verdades, elas se formam principalmente até os 12 anos de idade, porque é a formação do cérebro. Embora, né, a neurociência mostra que até os 20 anos a gente tem muita ainda morte de neurônio, muita sinapse, né, em relação a isso, mas principalmente essa primeira infância, até os 12 anos, então para você que tem filho até os 12, é entender que hoje você está programando seus filhos, assim como você também foi programado até os seus 12 anos de idade. Como assim, Ju? Você foi programado em relação ao que é um profissional, em relação à sua identidade. Existe uma programação em relação à sua identidade. Então, por exemplo, provavelmente aqui deve ter pessoas que se sentiram abandonadas lá na infância. Tem pessoas aqui que provavelmente se sentiram rejeitadas lá na infância. Tem pessoas aqui que ouviram, talvez, de pai e mãe, seu burro, não faz nada direito, seu desastrado, não vai dar nada na vida, sua preguiçosa, seu preguiçoso. Então, imagina que quando eu ouço isso na infância, às vezes não é nem só o ouvir, mas é o olhar julgador de pai e mãe. É uma cobrança sem falar nada por uma perfeição. E hoje a pessoa ela busca esse perfeccionismo de uma forma, né? Eu preciso fazer sempre bem feito, se desgastando, carregando um peso que não precisa. Por que disso? Por conta das coisas que realmente eu vi, ouvi e senti. A surra que eu senti, o olhar, né, julgador, a cobrança excessiva, tudo isso foi formando crenças, as verdades que eu acredito sobre mim. Então, eu acredito muito, né, e é real que temos uma essência. A gente nasceu com uma essência pura, limpa, eu vejo assim, sabe, algo tão até translúcido, assim, se for ver como a nossa essência. Só que ao longo da vida, e já desde o ventre, muitas pessoas já sofreram, né, com rejeição. Muitos aqui, talvez aqui, não foram planejados, não se sentiram amados. Então, tudo isso a criança ela vai trazendo ao longo da vida. Olha que interessante, Aline. Se uma criança, por exemplo, se sentiu inferior lá na infância, foi comparado com o irmão, com o amiguinho, foi deixado de lado, às vezes foi esquecido no colégio. Se essa criança viveu essas coisas, pai e mãe trabalhavam demais, a criança ficava muito tempo sozinha, a tendência de ter um sentimento de abandono e rejeição é muito grande. E hoje, de forma inconsciente, como essa pessoa ela já acreditou lá na infância que a vida era assim mesmo, que ela iria ser abandonada e rejeitada, ela busca hoje pessoas para ser abandonada e rejeitada. Então, de forma inconsciente, se lá eu me sentia inferior, hoje as minhas ações vão ser para provar que aquilo lá é uma verdade. Então, é um casamento fracassado. A pessoa ela tem atitudes onde de fato vai só fortalecer aquilo que ela acredita sobre ela. É interessante isso, porque uma criança ela faz exatamente isso. Ela vai buscar atitudes que vão fortalecer aquilo que ela acredita sobre ela. Então, se eu não sou tão bom assim, porque papai e mamãe falaram que eu não sou tão bom assim, ou papai e mamãe me cobram tanto que eu acho que eu não sou tão bom assim, a tendência de ser um adulto frustrado, buscando sempre fazer algo, é gigantesca. Então, o quê? Eu quero atender uma expectativa, mas no fundo eu acredito que eu não sou capaz de atender essa expectativa. Então, eu vou falhar. A criança, ela tem atitudes onde ela busca exatamente isso, falhar, para fortalecer a crença que ela tem desde lá da sua infância. Então, é basicamente isso o que é crença, são as nossas verdades. Então, de acordo com tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti. Então, uma criança, por exemplo, que viveu uma escassez lá na infância, só tem aquele iogurte no início do mês quando recebe o salário, depois é o mês inteiro sem o iogurte. Então, a criança muitas vezes sente vontade de comer algo, sente vontade de ter algo diferente. E muitas vezes isso aí a gente poderia entrar até mais profundo, né? Mas não é o caso, mas muitas vezes essa criança, ela faz um voto secreto onde na vida adulta dela, ela come de uma forma tão compulsiva
para compensar aquilo que ela não viveu lá na infância. Nesse dia eu estava fazendo uma live falando sobre isso, um amigo falou assim, ó, eu não tinha na infância condições de, por exemplo, comer algo que eu gostaria. E quando eu recebi o meu salário, quando eu comecei a trabalhar, eu comprava as coisas para comer porque eu me sentia rico. Porque na infância eu era pobre, então a questão de hoje eu poder comprar algo para comer é como se eu fosse rico. Então tem muitas pessoas que hoje vivem uma compulsão alimentar ou uma compulsão por compras, por exemplo. Vamos lá, talvez tenha pessoas aqui que tenha uma roupa no guarda-roupa com etiqueta. Por quê? Porque talvez a escassez vivida na infância fez com que você hoje comprasse de uma forma compulsiva, onde você nem precisa, mas é para dizer, bom, se lá eu não tive, agora eu posso ter. Tem pessoas endividadas com o cartão de crédito estourado porque estão comprando aquilo que não precisam comprar. Mas por quê? Por conta de uma crença de algo que viveram na infância e trouxeram para a fase adulta. Então, é basicamente isso que são as minhas crenças, são as minhas verdades. E olha como é interessante, tem uma frase que eu amo falar porque faz muito sentido para mim. Então, assim, se a criança tem uma essência pura, mas ela foi rotulada. Ela foi rotulada. Ela ouviu de pai e mãe coisas duras. Ela ouviu de pessoas próximas coisas duras. Às vezes, em sala de aula, de professores, né, de pessoas próximas, avós, enfim. E ela ouviu tantas vezes, e às vezes não foi só nem o ouvir. Foi o comportamento, o olhar, o medo. Sentir, né? O sentir. E ela acreditou naquilo. Então, é tão comum isso, mas a frase que faz sentido é: uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Tem pessoas hoje acreditando que é verdade, que elas não são capazes, que são incompetentes, que a vida é assim mesmo, que nasci assim, vou morrer assim, que ninguém vai ter dinheiro se não trabalhar muito, vai ter só no final da vida, ou que dinheiro não nasce em árvore. Então, são coisas que a gente muitas vezes ouve ao longo da vida, principalmente na infância. E isso fica registrado, né? As nossas memórias é como se elas fossem de fato sobrepostas, né? Ela está sendo sobreposta. Tem coisas que eu vou lembrar, tem coisas que eu não vou, tem coisas que vai existir ali o lapso de memória, mas o inconsciente, ele traz todas. A minha atitude vem daquilo que está no meu inconsciente. Faz sentido, Aline? Faz total. E eu estava aqui te ouvindo falar, Ju, e assim, tem muitas coisas que a gente tem esse modelo da compulsão ou até da repetição de pai e mãe, né? Sim. Eu não gostava na minha mãe, eu não gostava no meu pai, e agora eu repito, apesar de eu ter achado horrível, né? Mas que não estão no meu campo da consciência. Não. Então, no campo do inconsciente. E aí, às vezes, a gente se pergunta, mas por que que eu faço isso? Mas por que que eu tenho, né? Por que que isso vem? Por que que eu tenho, por exemplo, por que que eu tenho que comer tanto, comprar tanto, né? Eu atendo muitas mulheres, aí às vezes elas chegam para mim e dizem assim, meu Deus, Aline, eu tenho o dedo podre, porque só aparece homem ruim para mim. Não, não é que só aparece homem ruim para ti, né? Então, eu acho que entra no campo dos vícios emocionais, né, Ju? Acho que podia falar um pouquinho disso também, né? Podemos falar. Eu amo falar sobre vícios emocionais porque eu poderia perguntar aqui, né, se pudesse levantar a mão aí, quem é viciada, né? Quem é viciado? E de fato, todos nós somos viciados. Todos nós. Eu estava assistindo a palestra da doutora Rosane Alves e ela fala assim: quem é que gosta de açúcar? Toma café com açúcar, né? Ou gosta de comer um chocolate? Viciada. Você é viciada. Por quê? O açúcar é tão viciante quanto a cocaína, assim como ele é viciante como um vício emocional, né? O açúcar é mais desafiador tirar o vício do açúcar do que tirar o vício da cocaína. Para ver como o açúcar é viciante. Mas, de fato, olhando para isso, assim como esse vício químico, existe o vício emocional. E esses vícios emocionais, imagina que a gente deve ter aí... Se eu perguntar aqui, se eu for trazer uma lista, tenho certeza que aqui, pelo menos, no mínimo, 10 tipos de vícios a gente já vai identificar. Né? Mas, por exemplo, raiva, medo, rejeição, frustração, crítica, angústia, ódio, né? Todos esses sentimentos, eles são vícios emocionais. Se eu pudesse aplicar até uma ferramenta aqui, né? A gente não vai ter tempo para isso, mas já para trazer consciência eu pensar assim, nos últimos 10 dias, quantas vezes eu senti raiva? Nos últimos 10 dias, quantas vezes e qual foi a intensidade também, talvez, que eu senti
uma ansiedade, uma crítica, me senti onde eu estava criticando ou sendo criticada. Quantos dias de 10 eu me senti frustrada, angustiada, eu senti ódio. Então, esses sentimentos todos, eles são sim vícios emocionais. E a gente busca também alimentar esses vícios, assim como a gente busca alimentar o vício do açúcar. A pessoa que tem o vício da cocaína vai buscar alimentar a cocaína. Por quê? Lá na infância, todos nós passamos por algum momento, por mais que a infância foi extraordinária, né? Talvez alguém aqui possa falar, mas a minha infância foi muito boa. Mesmo assim, por ação ou omissão, seus pais erraram em algum momento e provavelmente em algum momento você sentiu medo, você se sentiu sozinho ou você se sentiu ali abandonado. Então, esses sentimentos que você hoje, que você sente hoje, que são mais recorrentes, se você buscar a sua memória, esses sentimentos não vêm de agora, mas são sentimentos que você já sentia lá na infância. O que acontece? Tem no TED Talks, doutora Ladine alguma coisa, acho que é Ladine o nome dela. Ela fala sobre experiências adversas na infância. Já assistiu esse vídeo, Aline? Não. Meu Deus, assiste. Vai fazer muito sentido até para o trabalho. Ela traz experiências vividas na infância, né? E o que essas experiências geram na fase adulta. Então, para ter ideia, absenteísmo, gravidez precoce, uma pessoa que tem câncer, algum tipo de vício, tudo isso vem de experiências vividas na infância. Uma experiência é se em algum momento você foi espancado. Ou você talvez viveu alguma briga de pai e mãe dentro de casa. Isso é uma experiência diversa na infância que vai gerar, né, a morte. Se for ver esses problemas que geram essas experiências, é muito maior esse número do que, por exemplo, de morte de assalto, um assassinato, alguma coisa assim. Então, entender quais são essas experiências e o que isso gera na minha vida, Paty, se colocar ali TED Talks, eu não sei se é a doutora Ladine, alguma coisa assim o nome dela, mas se botar experiências adversas na infância, lá no YouTube você vai encontrar esse vídeo. Ele é extraordinário, de verdade, vale a pena assistir para ter essa noção. Então, essas experiências vividas são muitas vezes, né, geram essa química negativa que a gente vai levar para o resto da vida. Ou seja, quando eu sentia medo, o meu corpo liberou o quê? Cortisol. Quando eu sabia, me sentia ameaçada, liberava cortisol, adrenalina. E de fato, adrenalina e cortisol são bons, mas numa pequena dose. É bom quando, né, lá nos primórdios vinha um urso para atacar, então eu precisava fugir, né, a fuga ou o ataque. Era muito bom lá. Mas não nos dias de hoje. Então, quando uma criança se submete a isso, essas experiências, e ela é encharcada de cortisol, ela vai ter grandes problemas ao longo da vida. Vai afetar a aprendizagem, o crescimento dela. E tudo isso, na verdade, que eu senti lá na infância, que liberou cortisol, adrenalina, eu vou crescendo e eu preciso também liberar essa adrenalina e esse cortisol. Então, um exemplo que eu gosto de trazer. Vamos lá, no casamento para quem é casado. Às vezes tá tudo bem, tá tudo na paz, aí do nada, depois de um mês sem briga, o marido esquece a toalha molhada em cima da cama. Aquilo ali é o gatilho para que a mulher possa sentir raiva. É o gatilho para que ela possa liberar. É muito louco isso, mas é o gatilho que ela pode liberar a raiva que ela está sentindo e o cortisol que o corpo dela anseia. Porque o corpo anseia. Ele vai ansiar tanto por uma química boa, mas por uma química ruim. Então, quando eu sinto raiva, eu libero, eu encharco o meu corpo de cortisol. E aí, vamos lá, a pessoa briga e agora eu tô bem. Por quê? Porque o corpo estava ansiando por essa química. Porque já veio esse vício da infância. Olha como é interessante. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, ó, Ju, eu estava num relacionamento onde essa pessoa gostava muito de praticar esportes perigosos, assim, sabe? Escaladas e coisas assim. E ela falou, eu amava isso. E agora eu estou solteira, mas assim, eu sonho em encontrar uma pessoa que tem aquelas motos grandes, sabe? De alta velocidade, né? Para que a gente possa pegar a BR. Ou seja, ela precisava liberar
essa química no corpo dela. E aí ela me falando da infância, olha o que acontecia. Ela falou assim, várias vezes, Ju, o meu pai chegava bêbado em casa, e quando ele chegava bêbado, eu já sabia que eu ia apanhar. Mas ela apanhava com aquelas correntes de cachorro, sabe? Eu nem sei se existe hoje ainda, mas existia, né? A corrente de cachorro. Então eu sabia que eu ia apanhar com aquilo lá dele, por mais que eu não tivesse feito nada. Ou seja, ela era encharcada de adrenalina e cortisol. Na fase adulta, sem perceber, sem entender, ela buscou alimentar esse vício dela de uma forma diferente. Mas isso não era da fase adulta, isso veio lá da infância. Então, todos nós temos vícios emocionais. E todos os dias a gente busca alimentar. Imagina que 90% do nosso dia a gente está buscando alimentar os nossos vícios emocionais. Ah, eu tenho o vício da crítica, por exemplo. Eu vou me aproximar de pessoas que vão me criticar. A pessoa que você está casada, não é à toa. Ela alimenta os seus vícios. Assim como você alimenta os vícios dela. Os seus filhos alimentam os seus vícios e você alimenta os vícios dele. Todos nós alimentamos o tempo todo. Então, e é de forma inconsciente na maioria das vezes. Então, quando eu tenho a consciência disso, o que que muda? Por exemplo, às vezes eu e minha filha. Acontece alguma coisa e a Júlia fala assim, tá alimentando o teu vício, né? Ela fala pra mim. Ou eu falo pra ela. Ela fala assim, mãe, vem aqui me ajudar a escolher uma roupa pra trabalhar. Eu falo, cara, por que eu vou ajudar se toda vez que eu falo ela não aceita o que eu falo? Eu falei, tá, então tu quer que eu alimente o teu também, né? Então, assim, ter essa consciência é maravilhoso. Porque eu entendo que tem coisas da atitude dos outros que muitas vezes eu vou buscar que ele tenha para alimentar o meu vício. Por exemplo, a minha mãe, se for falar de perfil comportamental, uma dominante conforme, tem que estar tudo perfeito e é tudo para ontem. E a crítica é muito alta. Então ela tem o vício da crítica e eu tinha o vício de ser criticada. Quando eu entendi isso, e eu falei assim, ó, chega, não quero mais. E eu falei isso para ela, né? Então isso começou a mudar. Porque eu tive a consciência, ela também teve a consciência, então a gente mudou o nosso comportamento. Porque eu só mudo um resultado meu, eu só faço com que, de fato, uma crença seja reprogramada quando eu mudo um comportamento meu. E eu sempre falo, o autoconhecimento, ele liberta. Né? A gente ter essa consciência, eu sempre falo, Aline, não é justo a gente viver uma vida inteira sem se conhecer. Não é justo a gente viver uma vida inteira aceitando as coisas que foram impostas sobre a nossa vida. A sociedade, o meio que a gente viveu. Não é justo a gente viver uma vida inteira com uma identidade distorcida. E é só quando eu me permito, né? E aí, quando eu te ouço falar isso, eu lembro muito do versículo, né, da palavra que fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. E para mim, esse tipo de conhecimento tem tudo a ver. Não é só o conhecimento da Bíblia, né? Às vezes a gente leva o versículo apenas, então eu tenho que ler a Bíblia e entender a Bíblia toda. É todo tipo de conhecimento. Porque quando eu entendo como eu funciono e eu me permito conhecer quais são as minhas crenças, as minhas limitações, as minhas dores, eu tenho a oportunidade de mudar. Se eu não trago isso para a luz, né? Se eu não trago isso para o entendimento, eu não tenho como mudar o que eu não sei. Né? Eu tenho que saber, eu tenho que criar consciência daquilo para poder mudar. Ô Ju, e me conta um pouquinho, porque às vezes as pessoas ouvem falar e pensam assim, mas isso afeta só relacionamento, só não, né? Mas assim, afeta relacionamento, são as minhas emoções. Mas isso traz consequências físicas na saúde também, né, Ju? Muito. Totalmente. Tem um livro que fala sobre isso, né? Mas pesquisas mostram que, em média, 80%, 90% das doenças, elas são emocionais, tem a base emocional. Por isso da importância. Olha que interessante, lindo perguntar disso. Oi, Maicon. Ontem, no devocional, eu trouxe Salmos 32, onde Davi fala o seguinte, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos definhavam, eu sentia dor e eu gemia de dor. Eu falei, meu Deus. E daí fiquei pensando, Davi, ele sofreu rejeição na infância, né? Tanto que ele não foi nem citado para ser rei, ungido a rei, ele foi esquecido. Eu fico imaginando quantas coisas ele viveu lá na infância também.
Mas é tão interessante esse salmo que fala que ele gemia de dor e os ossos definhavam enquanto ele guardava os seus pecados, enquanto ele guardava as suas emoções, os seus sentimentos, ele não colocava isso para fora. Então, as nossas emoções, de fato, elas interferem diretamente no nosso físico. E é tão interessante isso, né? O livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, ele fala disso, ele traz uma lista gigantesca de doenças com a provável causa emocional, né? Então, a culpa gera e vai se manifestar sim no físico. O medo, ele vai sim se manifestar no físico, né? A angústia, a ansiedade, ele vai sim se manifestar no físico. Pesquisas mostram também que a ansiedade, por exemplo, quando a pessoa ela sente ansiedade por mais de 6 meses, ela se torna patológica. Ou seja, a pessoa ela vai viver ansiosa. E a morte de neurônios é gigantesca. Pessoas ansiosas. Então, eu preciso ter esse entendimento e talvez a pessoa, né? Talvez alguém que está assistindo aqui, está nos ouvindo, se você tem algum sentimento, mágoa, rancor, culpa do passado, culpa por coisas que você fez, por coisas que você não fez, por decisões que você tomou e de fato levou você a ter prejuízos, talvez esse é o dia, é o momento para você ter toda essa consciência e começar a se libertar desses sentimentos. Porque para que você não tenha prejuízos do seu físico, para que você possa se libertar de dores. Hoje de manhã até falei e compartilhei no devocional o nosso corpo, né, o que representa, né, o lado esquerdo nosso representa uma autoridade masculina. E o lado esquerdo representa uma autoridade feminina. E às vezes a pessoa fala assim, eu quebrei o meu braço esquerdo, por exemplo. Esse livro, ele mostra que uma fratura no nosso corpo tem mais a ver com uma fratura emocional do que, de fato, a fratura no osso. Ou seja, se a pessoa quebrou um braço, existe uma tendência muito grande que a fratura vem emocionalmente de um relacionamento com uma autoridade masculina. Eu bati o dedinho do pé na cama, quebrei meu dedinho do pé direito. Provavelmente, se você ir a fundo, vai ver que tem uma ligação grande com a autoridade feminina. Uma fratura emocional que só se manifestou ali no físico. É muito louco isso. Eu não sei se tu ouviu sobre isso, mas Dr. Anthony Portigliatti, ele traz isso, né, até no processo do Master. Ele é o presidente da FCU, da Florida Christian University, e ele traz isso. E ele traz, assim, de uma forma com muita clareza. Mas se colocar lá no Google, eu acho que também vai mostrar. Então, é pensar, se talvez hoje eu tô com uma dor do lado direito, é pensar assim, será que é um perdão que eu preciso liberar? Será que tá acontecendo alguma coisa aqui dentro que eu preciso, sabe, mudar? Ou com meu pai, ou com a minha mãe, ou com alguma autoridade? Às vezes é marido, né? Ou às vezes é, enfim, avô. Mas ele está diretamente ligado a isso. E quando eu tenho essa consciência, Aline, eu falo, quando a gente tem consciência, a responsabilidade aumenta. Porque aí eu sei que eu não vou esperar do outro, mas quem vai tomar atitude sou eu. Assim como eu sei, mas meu pai e minha mãe não deram o quê? Não me deram amor. Ok, mas eles não tinham isso, então agora eu sei que eu posso dar amor para eles. Eu sempre falo, quanto mais entendimento eu tenho, mais conhecimento eu tenho, mais aumenta a minha responsabilidade para mudar os meus resultados e no ambiente que eu vivo. Faz sentido? E aproveitando, total, e aproveitando que está falando da questão do perdão, né, até do quanto isso traz sintomas físicos, né? Eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas se escondem, trazendo toda essa questão da infância difícil, de tudo que passaram, e realmente tem histórias terríveis, né? Realmente tem situações muito complicadas, de pessoas que passaram por situações complexas mesmo, a gente sabe, isso afeta. Só que eu sempre digo assim, você não é mais aquela menina, você não é mais aquele menino. Hoje você cresceu e o comando está nas suas mãos. E qual é a sua decisão? Porque enquanto eu ficar justificando os meus sofrimentos de hoje por conta do que eu passei no passado, eles vão continuar. Não vai haver mudança nenhuma, né? E quando você consegue entender que muitas vezes os seus pais deram aquilo que eles tinham para a época, né? Aquilo que eles também receberam. Hoje a gente tem uma gama de conhecimento e oportunidades imensas.
É né? verdade. Mas isso, sei lá, de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá. Então, quando a gente libera esse peso, sabe, de entender que, né, tirar aquele aspecto da maldade e trazer que foi nos entregue o que era possível para o tempo e, ok, houveram erros, é libertador, né, Ju? Muito. E saber, assim, que nós, como pais, a gente também vai errar. Com Não é, certeza. não adianta buscar a perfeição, porque a gente vai errar, em algum momento a gente vai errar, mas quando eu tenho a consciência, eu sei que eu posso sim fazer diferente da próxima vez. Né? E que nem tu estava falando, Aline, hoje a gente tem, uma gama de conhecimentos, eu posso entrar no Google, pesquisar várias coisas, mas existe também uma grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria, né? E hoje tem muitas pessoas obesas intelectualmente, né, que buscam, estudam, e tem pessoas que têm, né, o valor como intelecto alto e buscam esse conhecimento, mas nem sempre aplicam isso. Então, não adianta só buscar o conhecimento. Eu sempre falo uma coisa ali, talvez tenha alguém aqui que tem um chamado de Deus, sabe que tem algo para fazer e talvez não tenha feito ainda, né? Ou é um produto para lançar, é um negócio para começar e você fica esperando uma perfeição. E, na Uhum. verdade, tudo que você precisa para começar, você já tem. Eu sempre falo isso. Tudo que você precisa para começar, você já tem. Né? Eu ouço muito o Thiago Brunet falar, eu gosto dele, eu sigo ele, assim, e eu tenho ele como um exemplo muito grande, e ele fala assim, ó, você quer ajudar alguém? Quer fazer diferença no mundo? Ai, mas eu não sei por onde começar. Sabe ler e escrever? Começa a ensinar quem não sabe. Então, assim, eu acho tão fantástico isso, porque muitas pessoas têm paralisado, ficar estagnado, enfim, procrastinando por Uhum. achar que ainda não estão prontas, mas na verdade, tudo que você precisa para começar, você já tem. Eu acredito muito que quando você dá o primeiro passo, ao longo da jornada, Deus vai te entregando as ferramentas que você precisa no próximo nível. Mas para o primeiro que você precisa para iniciar, você já tem. Todos nós aqui temos. Eu tenho certeza disso, absoluta. Uhum. Então, é realmente começar a fazer, né, que as outras ferramentas ao longo da jornada, à medida que tu vai avançando de nível, o Senhor ele vai te entregando outras ferramentas. Verdade. Então, que a gente possa esvaziar essa obesidade, né, intelectual, né, ficar aí saudável intelectualmente e colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Porque eu tenho certeza que muitas coisas você ouviu já em lives, leu em livros, viu em cursos e você ainda não colocou em prática. E quando você começar a colocar, vai ter um resultado diferente. Verdade. Ô Ju, e conta um pouquinho para nós, porque assim, essas crenças elas podem ser reprogramadas, né? Então ninguém vai sofrer da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, não Verdade. precisa. Né? Não. Apesar de toda a bagagem que a gente traz, de infância e tudo mais, e tudo que a gente está compartilhando aqui, Sim. existe uma forma de entregar isso e de reprogramar e de seguir um novo horizonte e fazer uma nova história. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho como é que funciona essa parte da reprogramação de crenças. Maravilha. Então, só para ter ideia, Aline, a ideia de reprogramar crenças é algo tão novo, né? Não faz muito tempo que foi descoberto a neuroplasticidade. Então, em Uhum. 1988, por ali, que foi descoberto mais a fundo que é possível, então, eu reprogramar as minhas crenças. Porque antigamente era bem assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, Uhum. eu vou morrer assim. É aquele negócio, pau que nasce torto não se endireita. A pessoa ela tá condenada a viver isso. Uhum. E não é assim, né? A neuroplasticidade, ela mostra que, de fato, tudo aquilo que foi construído, todas as nossas verdades, elas podem e devem ser desconstruídas para eu construir novamente. Por isso que eu falo, se você tem filho até 12 anos, você está programando. É como se tivesse ali um chip zerado e você está colocando as informações nele. E isso vai apontar a pessoa para o futuro dela, né? Para um destino bom ou não. Porque a opa, falhou aqui. Voltou, né? Porque Voltou, ela está aham. sendo programada. Só que hoje eu não posso mais programar, porque eu já tenho todas as minhas verdades. Então eu posso sim, né, reprogramar, desfazendo aquilo que eu sei. Então é isso, Aline. Como eu falei, as nossas crenças, eu preciso ter consciência daquilo que são as minhas crenças, o que está por trás dos meus resultados. Ai, meu Deus, meu celular ficou escuro. Tá me vendo? Tô te vendo e tô te Ah, ouvindo. tá. Então, é entender que hoje eu posso reprogramar. Eu trago a consciência das coisas que eu vivi
E eu olho para isso, como que eu reprogramo? Repetindo aquilo de uma forma positiva. Então, até teve uma matéria de neurociência que foi assim, bateu na tecla, o professor bateu na tecla em relação a isso. Eu posso sim reprogramar. Como? Por uma nova repetição. Eu sempre gosto de trazer o exemplo, porque para mim fez muito sentido, que imagina uma via, né, onde está ali asfaltado, está limpo, essas são as suas crenças, as suas verdades. Você transita ali com uma facilidade gigantesca. Então, por exemplo, uma crença. Ah, é muito desafiador ganhar dinheiro, eu só vou ganhar dinheiro trabalhando muito. Então, eu tô ali, ó, trabalhando muito porque é a única maneira de eu ganhar dinheiro. Então, eu acredito nisso. Então, ali, o meu cérebro, ele circula por essa parte muito fácil. Só que, quando eu entendo que eu não preciso trabalhar muito, que eu posso ter uma vida sistêmica, que eu posso cuidar do meu corpo, da saúde, do casamento, do trabalho, do financeiro, ser próspero, né, fazer investimentos e, de fato, ter dinheiro sem precisar estar ali me matando em trabalhar, é como se eu entrasse ali numa mata, né, que nunca foi explorada e eu começo agora a explorar, eu começo a abrir um caminho nessa mata. Então eu faço uma trilha, depois eu aumento um pouco, aí depois eu vou passar uma camada de asfalto. Por quê? Porque agora eu sei que eu posso sim ser próspero com investimentos bons, lendo livros bons, reprogramando aquilo que eu entendia como verdade, mas que não é uma verdade. E eu começo repetindo coisas novas, fazendo coisas novas. Então, eu vou buscar investimentos, vou estar perto de pessoas que entendem sobre investimento. Eu começo a mudar o meu comportamento. E esse é o ponto inicial de qualquer reprogramação de crenças. É mudar o meu comportamento verbal ou não verbal. Então, eu começo a seguir uma nova trilha. Existe uma tendência, sim, de eu voltar para a trilha antiga. O cérebro vai querer voltar, porque ele não quer É gastar mais fácil, energia. né? Apesar de talvez não ser bom, mas é o caminho mais fácil, mais Mais rápido e mais fácil. prático. Ele vai querer a todo custo voltar. É igual, vou lá, começo a fazer academia. Faço uma semana, daí na segunda semana eu vou 2 dias, daí eu paro daí eu vou de novo. Por quê? Porque o meu cérebro ele não quer gastar energia nenhuma aprendendo algo novo. Ele quer, de fato, estar ali no conforto dele. Então, eu preciso sim entender que eu preciso fazer uma repetição. Eu preciso criar um novo hábito. Eu só vou deixar um velho hábito criando um novo hábito. Ah, eu não tenho o hábito da leitura, mas eu vou começar a ler. É a única maneira, é começar a fazer algo diferente. Não tem outro jeito. Então, por repetição, imagina que tem pessoas aqui que talvez ouviram lá na infância, seu burro, seu incompetente, seu preguiçoso, repetiu, 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 se tornou verdade. Eu preciso ter consciência disso e agora eu preciso entender quem de fato eu sou e por repetição, pelo meu comportamento verbal e não verbal, eu reprogramo essa crença. Ah, é difícil ter dinheiro. Ah, eu sou escasso mesmo. Não, eu sei que eu posso ser uma pessoa abundante financeiramente. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a ler livros sobre isso. Eu começo a estudar o contágio social, né? Ali a gente entende da importância do contágio, né? Tem um livro que fala sobre isso, O Poder das Conexões, de Krista Kisifolix, acho que é esse o nome, mas que fala sobre isso, que somos a média das 5 pessoas mais próximas. Quem são essas pessoas? Será que são pessoas que me levam para uma abundância financeira? Será que são pessoas que têm um casamento próspero, onde de fato eu posso estar perto delas porque o meu casamento também será próspero? Né? São pessoas, por exemplo, é um pai ou é uma mãe que são exemplos que eu posso ficar próximo e aprender com eles. Então, quando eu começo a entender isso, que eu preciso mudar o meu comportamento, o ambiente que eu vivo, aquilo que eu tenho feito, meu comportamento verbal e não verbal, eu começo a entender que isso sim, numa repetição, vai gerar novos pensamentos, que vai gerar novos sentimentos e vai reprogramar as minhas crenças. Então, não tem jeito. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? E travou. Oi, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Isso, tô te ouvindo também, tranquilo. É persistência, né, Ju?
Eu acho que a questão de reprogramação de crença, o que a gente precisa ter a consciência é que, assim, não é passe de mágica, né? Não, Eu não vou dormir de um jeito e acordar de outro. Eu não. vou ter que colocar foco naquilo que eu entendi, que eu trouxe a minha consciência que eu preciso mudar, e eu É, vou ter que trabalhar a minha persistência em cima daquilo, né? é. Para que realmente eu alcance um novo resultado, né? E sabe, olha que interessante. Ontem eu ministrei uma palestra e eu falei sobre isso e as pessoas fortalecendo a identidade. Daí uma pessoa falou assim: "Ah, Ju, mas eu não, eu tenho medo de colocar data, porque vai que não acontece. Ah, eu tenho medo de colocar aqui um sonho, porque vai que não acontece." E aí eu falando com ela, ela falou assim: "Ah, mas não tem nada, né? Eu só não gosto de colocar." Eu falei: "Tá, tu não coloca porque tu tem medo de se frustrar." Porque tu já sabe que tu não vai fazer, é pra justificar o teu não fazer. Então, né? Uhum. E daí eu falando com ela, eu falei, ok, o quanto tu se sente merecedora de viver isso? O quanto tu se sente merecedora? Porque, olha que louco, Aline, tem pessoas que se auto-sabotam porque tem a vida de pai e mãe como teto e não como Uhum. piso. Então, eu acho assim, não, se meu pai e minha mãe viveram só isso aqui, é só isso aqui que eu posso viver. Pessoas se auto-sabotando, deixando oportunidades passar, justamente porque o teto delas é o teto de pai e mãe. Não se sentem merecedoras. Não, eu não posso fazer essa viagem porque meu pai e minha mãe não fizeram. Não, eu não posso ir nesse restaurante porque meu pai e minha mãe também não foram. Então, ter essa consciência, será? Porque conscientemente eu sei que se eu pudesse ver vocês levantando a mão, se eu perguntar aqui quem se sente merecedora de ter uma vida melhor, todos nós. Não, eu me sinto merecedora, eu trabalho, sou honesta, sou íntegra, faço as coisas certas. Uhum. Mas e o inconsciente que faz eu me auto-sabotar? O inconsciente que faz eu estagnar, que faz eu paralisar. O inconsciente que me diz que eu não sou merecedora. Porque olha, Uhum. quem sou eu para merecer isso? Então, é ter essa consciência é libertador. Por que que hoje eu não vivo o que eu gostaria de viver? Por que que hoje talvez tem sonhos que tá lá, que eu sonho há 10 anos, eu não vivi ainda? Por quê? Porque provavelmente você não se sente merecedor de viver isso. Porque provavelmente pelo medo de se frustrar, de sentir uma dor que você já sentiu lá atrás, você decidiu abandonar o seu sonho. Tem pessoas que têm medo de crescer, por isso que não fazem. Tem pessoas que têm medo de prosperar, por isso que não fazem. Tem pessoas com medo, de fato, de... Ai, se der certo o meu negócio. E aí nem começa. Como assim, Ju? Tem gente que tem medo disso? Tem. E muita gente. Tem medo, não começa pelo medo de dar certo. E se der certo? E aí eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que estudar mais, vou ter que fazer. Então é melhor eu nem começar, deixa eu ficar aqui mesmo. Tem pessoas, Aline, olha que interessante, que lá na infância, quando eu perguntei do resultado ali no início, qual é o seu pior resultado hoje? Para quem colocou financeiro, quando você viu seu pai e sua mãe brigando sobre dinheiro, viu escassez, viu, né, várias coisas dentro de casa, tudo isso gerou dor para você. E talvez hoje, justamente pelo medo de sentir dor, de forma inconsciente, você foge do dinheiro. Você perde oportunidades. Você recebe o salário no início do mês, mas você já está com ele todo comprometido. As suas contas estão comprometidas porque você não quer ter dinheiro na mão. Porque o dinheiro gera dor. Você se auto-sabota, você... Algumas vezes, talvez você já foi demitido ou buscou essa demissão de forma inconsciente, porque se você tivesse demitido trabalhando, você ganharia dinheiro. E o dinheiro, ele gera dor para você. Então, você prefere se auto-sabotar para não ter esse dinheiro. Tem muitas pessoas que, quando estão terminando de pagar uma conta, já fazem outra justamente por isso. Não, dinheiro é perigoso ter dinheiro na mão, então é melhor eu já gastar antes de receber. Então, são tantas coisas, a gente poderia ficar horas aqui falando, trazendo essa consciência de tantas crenças. Eu ia te dizer isso, mas eu vou ter que te liberar, porque eu sei que você tem um compromisso às 10 e são 5 para as 10, mas eu fico, a gente podia ficar aqui, É umas verdade. 3, 4 horas só conversando. Mas para finalizar, né, Ju, trazendo tudo isso que você trouxe para nós, que, meu Deus, uma riqueza de informação e o conhecimento, ele liberta mesmo, né? A Sim. gente associando com a palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo, né? É isso. Então, buscar esse conhecimento, buscar ter a mente livre, trazer à consciência aquilo que nós precisamos, né? Curar, sarar, tratar, né? Entender que para aqueles que creem, né, em Deus, creem na salvação do Senhor Jesus,
Nós temos um plus, né? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que ainda Amém, vem, glória a traz Deus. verdades, né? E traz revelação disso sobre nós. Então, É verdade. não é um trabalho só nosso. O Senhor tem prazer em trazer isso à luz para que nós sejamos curadas, né? Mas a gente não pode se acomodar. Tem uma parte que é nossa, que compete a nós fazermos, né? E é aí que a gente entra e segue, acho que com todo o conhecimento humano que o Senhor nos traz e com a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, o nosso encorajador. E aí não tem como dar errado, né, Ju? Amém. Não, não tem mesmo. Ele já sabe o nosso amanhã, né? Ele já sabe tudo. A Mari, que tá aqui, as duas Mari, uma de Curitiba e uma de Guaíra, minhas coaches. A Mari de Guaíra, assim, tava vivendo algo, assim, extraordinário, numa identidade em Deus, coisa mais linda, sabe? E é isso, né? A gente buscar a nossa identidade dele. A Mari de Curitiba também tá vivendo um processo maravilhoso, mas é entender que eu sou a imagem e semelhança dele e eu preciso viver essa imagem e semelhança. Não basta apenas eu falar que eu sou, mas é de fato eu viver essa imagem e semelhança, né? Eu creio que ele tem grandes coisas para nossas vidas e que a gente possa buscar isso, buscar voltar a essa essência, aquilo que ele de fato tem preparado para nós, né? E isso só vem com a consciência e claro, né, na caminhada com Deus, mas para que a gente possa de fato reprogramar, se permitir viver isso. Eu tenho uma coach, eu tinha, né, tive até início desse ano uma coach de 67 anos, Aline. 67. E ela falou assim, Ju, aos 67 anos eu começo a viver a minha identidade. Eu falo assim, meu Deus, isso não tem preço. Eu falo assim, eu vivi uma crise dos 30. Eu falava assim, eu não queria que as pessoas chegassem nos 30 para viver uma crise de identidade. Ela chegou nos 67 e buscou realmente a sua identidade. Mas que a gente possa realmente buscar isso quanto antes. Qual é a minha real identidade? Aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Qual é o meu propósito? Que eu possa viver, acordar todos os dias sabendo que eu tenho algo para entregar para alguém. Né? Nosso propósito primeiro é fazer com que ele seja conhecido, mas que a gente possa estar alinhado com aquilo que ele tem para a nossa vida, né? Que legal. Ju, muito obrigada, meu bem. Nossa, que prazer Eu que te ouvir. agradeço. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Né? Agradeço todos vocês que estão aí. Aproveito para convidar. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo, né? Durante o mês de outubro, às 9 horas. E, Ju, posso deixar salva a live? Você me autoriza? Pode. Posso? Depois já Então, até tá bom. compartilho. Ah, então tá bom. Vou deixar salvo lá no GTV. Ju, obrigada. Beijo no teu coração. Que Deus te Beijo, abençoe. pessoal. Amém. Continue Também. te usando poderosamente, viu? Para abençoar muitas, muitas vidas aí, tá bom? Amém. Beijo. Beijo. Gente, beijo, tá? Espero vocês semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.